vamos ver aqui nesse próximo tópico, né, como se faz no ato do batismo. Você já aprendeu, né? O verdadeiro batismo, que é o batismo bíblico cristão, né? Você já viu os tópicos. E agora nós vamos dar uma passada aqui sobre como se faz no ato, ou seja, no momento do batismo. Porque às vezes a pessoa vai preocupada, né? Como é que vai ser, como eu vou agir, como eu vou fazer. Então, o primeiro item aqui vai dizer: batismo bíblico se faz. Né? Como se faz? Se faz por imersão. Imergir significa mergulhar e afundar. Afundar totalmente na água. Onde ele diz aqui, onde o batizando, ou seja, a pessoa que está sendo candidata ao batismo, ele é totalmente imerso dentro da água. Então, o ministro de Deus, né? Ele faz a imersão, o mergulho totalmente o candidato ao batismo, até ele afundar, né, totalmente dentro da água. No momento que ele faz isso, você pode ver aqui, você pode acompanhar e ler que isso implica, e esse ato ele implica em dois símbolos. No momento em que o ministro de Deus, né, o pastor, ele imerge, né, o candidato em água e levanta, né, então implica em dois símbolos que nós vamos estar aqui explicando. O primeiro símbolo significa que um sepultamento. Um sepultamento. Quando o batizando ele é imergido na água pelo ministro de Deus, onde espiritualmente é sepultado o velho homem. Então, o primeiro símbolo é esse. Quando o ministro de Deus pega você e imerge dentro da água, ele afunda, ele está realizando esse primeiro símbolo, está fazendo um sepultamento, que é um sepultamento espiritual do velho homem. Ou seja, nós aceitamos Jesus, nós tínhamos uma velha vida de pecado, de erros, de desobediência, e o ato do batismo ele implica em isso, né? Nesse primeiro símbolo, nós vamos sepultar esse homem velho, esse velho homem, quer dizer, nosso homem que se corrompeu pelo pecado. É tanto que nós podemos ver aqui a referência, para nós entendermos melhor, em Romanos capítulo 6. Vou estar lendo aqui rápido para você estar acompanhando. Capítulo 6 de Romanos, versículo 1 ao 14 diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto,
que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Bendito é o nome do Senhor. Então, o sepultamento, o ato do batismo, a imersão, o mergulho, como você viu aí, esse primeiro símbolo, é o sepultamento. Você está sepultando de vez o eu, né, que morreu para o pecado, que não vive mais para o pecado, mas vive agora para Deus, né? Para o pecado você aceitou Jesus como Salvador, nós aceitamos e agora morremos para o pecado, não praticamos, não vivemos na prática e agora vamos sepultar, né? O velho homem que morreu em nós. O ato do batismo é para nós fazer esse sepultamento através dessa ordenança de Cristo. Em Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 22, nós podemos estar lendo também alguns versículos. Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 22, diz assim: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então aqui continua falando do velho homem, que é importante nós fazermos esse sepultamento. E a única forma de fazer isso é através do batismo em águas. O símbolo, né, que está representando ali é um momento, né, que aparentemente as pessoas que não professam a nossa mesma fé, eles vão ver como algo sem sentido. Mas espiritualmente, querido e amado irmão, você está fazendo algo muito importante no mundo espiritual e publicando diante ali de todos que você está
realmente assumido, não se envergonha de Cristo, e está dizendo que é um verdadeiro cristão, que crê em Cristo, e está sepultando a vida passada, o velho homem, para a partir de então continuar mais ainda a viver mais e mais para Deus. Então, esse é o primeiro símbolo. O segundo símbolo, que nós dissemos aqui que implica em dois, né? Vai falar que ele significa uma ressurreição. Uma ressurreição. Que diz assim: quando o batizando é levantado de volta pelo ministro, onde ressurge um novo homem para um compromisso ainda mais firme com Deus. Aleluia. Então, quando nós aprendemos que quando o pastor, o ministro de Deus, lhe afunda, imerge dentro da água, né, totalmente imerso, você está sendo sepultado, o velho homem está sendo sepultado espiritualmente. Quando ele levanta, você está ressurgindo, significando uma ressurreição. E quando você ressurge ali, né, um novo homem, agora verdadeiramente um novo homem, para um compromisso ainda mais firme com Deus. Como diz aqui em Efésios capítulo 4, versículo 23 ao 25, que diz: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, com cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Bendito é o nome do Senhor. Por isso, nós, né, temos o cuidado de não descermos a alguém às águas, né, de qualquer jeito, sem a pessoa realmente ter renunciado às coisas do mundo, né, à prática do pecado, né, essas coisas, porque poderemos estar sepultando alguém que não morreu para o pecado. Né? E se você for meditar, não é bom sepultar alguém vivo. Né? Se não morreu para o pecado, então estaremos sepultando alguém vivo e não vai dar certo. Né? Por isso, cada batizando ele é observado, você é observado pelo seu dirigente, pelo seu pastor, as suas atitudes, os seus frutos, né? Para poder você estar apto, né? Ter morrido para o mundo, né? O velho homem esteja morto só para ser sepultado e você granjear, né? Ressurgir mais e mais para uma vida de graça, né? De alegria, gozo no Espírito e um compromisso ainda mais firme com o seu Deus, né? Com Cristo. Então, aqui esses dois símbolos são muito importantes, o que simboliza. Então não é um ritual qualquer, não é algo sem importância, mas é algo importante para a vida de cada cristão. Então aqui nós vamos ver nesse item uma observação aqui embaixo sobre o batismo religioso, que nós o identificamos como antibíblico. Pode ser uma atitude de querer fazer a coisa certa, mas acabam realizando religiosamente do jeito errado, querendo fazer a coisa certa do jeito errado.
por isso identificamos como antibíblico. Por quê? Porque o batismo religioso ele é feito por aspersão. Se você observar, nós, muitos passaram pela vida religiosa, e eu passei, você, novo convertido que está nos ouvindo, aí você sabe, que no batismo religioso acontece que primeiramente nós vemos aqui que só foi instituído o batismo religioso no ano 416 depois de Cristo, no caso pela Igreja Católica, e só crianças seriam batizadas. E nós não encontramos ao longo da Igreja primitiva, a Igreja fundamentada pelos apóstolos, eles, em momento algum, eles registrando os fatos históricos de alguém deles batizando crianças. E é o batismo que é feito por aspersão, que significa borrifar ou respingar. Só jogar um pouquinho de água, e ali está feito o batismo de criança. E a gente identifica como batismo que não está de acordo com a Bíblia. Bendito é o nome do Senhor. E Jesus ordenou, deu os princípios, estabeleceu os princípios, ensinou os apóstolos, e nós não vemos e nem não encontramos apóstolos fazendo isso. Eles fizeram o que Jesus ensinou. Então, se eles não batizaram crianças, porque Jesus não deu essa ordem. Então, só borrifar, você aprendeu que tem que afundar, e ressurgir, sepultar para ressurgir, sepultamento e ressurreição, o batismo bíblico cristão, o batismo que está de acordo com a palavra de Deus. Então, esse é só um rápido aqui, observação. Aqui nós vamos se ater um pouco a esse assunto, porque muitos perguntam, os religiosos perguntam, por que vocês não batizam crianças? Por que o pastor não batiza crianças se na religião eles batizam? Então a resposta nós podemos trazer aqui, alguma resposta para nós ficarmos seguros no que pregamos, no que ensinamos, no que praticamos. Que Jesus praticou e ordenou, os apóstolos praticaram e ensinaram. E nós aqui também queremos seguir esse padrão. Então, por que não batizamos crianças? Primeiro, porque para uma pessoa submeter-se ao batismo, são necessários estes requisitos. Então, primeiro temos requisitos que são necessários e essenciais para que a pessoa esteja apta a descer as águas, a ser batizado. Primeiro, ninguém se batiza sozinho. É uma ordenança que precisa de um ministro, que precisa que alguém faça. Por isso Deus ordenou ao homem para fazer. A um ministro, alguém escolhido por ele. Então, o primeiro requisito é necessário arrependimento dos pecados. Pronto, é o primeiro requisito. Por isso não batizamos crianças. Porque criança, na sua inocência, não tem do que se arrepender.
não tem pecados, não precisa se arrepender de nada, não tem a consciência, né, discernir entre bem e o mal, dizer isso é errado, isso é certo. Ela está ainda no seu estado de inocência, né? Como está em Atos 3,19, o apóstolo Pedro diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venha o tempo do refrigério do Senhor, a alegria do Senhor. Então, por isso é necessário que a pessoa que para ser batizada, ele tenha essa consciência, se arrepender dos pecados, ter consciência de que errou, de que falhou e que precisa de perdão, se arrepender do que fez. Então já é a porta de entrada, já é o caminho para os requisitos do batismo. Por isso a criança não pode se submeter ao batismo por causa disso. Segundo, a pessoa, para estar apta para ser batizado, tem que ter a crença positiva dos méritos de Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Em Marcos 16, versículo 15 e 16, Jesus ele dá a ordem, disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, é preciso a pessoa ter essa crença, crer, né? Essa crença nos méritos de Cristo, no que Cristo fez por ele. E uma criança não pode, não está apta para entender essas coisas ainda. Bendito é o nome do Senhor. Então, esses dois primeiros requisitos, né? Vamos seguir para o terceiro requisito, que diz: tem que passar pela confissão de fé. Bendito é o nome do Senhor. Então a criança não está apta a ter a fé, né? Crer, né? Ter consciência de crer ou não crer. Ela já, né, vive, né, já no seu estado de pureza e inocência. É tanto que tem que confessar. E uma criança não pode confessar. Como está em Mateus 10, 32 e 33, quando Jesus diz, né, porquanto qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar, né, no 33 diz: diante dos homens eu também me negarei diante do meu Pai que está no céu. Bendito é o nome do Senhor. Então tem que ter consciência. E nós sabemos que só uma pessoa adulta, uma pessoa que já passou da fase da inocência, que vai entender, né? Discernir entre o que é certo e o que é errado. Aí sim, aí ela já está na condição de que ela precisa confessar, precisa ter essa consciência, se arrepender, como está em Romanos 10, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo ele diz, né, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e no teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A vez, né, que com a boca se faz confissão, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é preciso ter a consciência. Por isso esse requisito nós podemos ver que só são capazes de executá-los, encontrar em uma pessoa adulta, uma pessoa não já avançada em idade, mas depois que a pessoa começa a entender, compreender o que é certo e o que é errado.
Por isso não batizamos criança. Porque ainda, ele diz aqui, pois uma criança não está apta para assumir tais encargos. E Jesus disse que delas é o seu reino. Em Mateus 19, versículo 14, Jesus diz, deixe vir a mim, não peça os meninos ou as crianças de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Por isso, queridos e amados irmãos, você, amigo, que ainda não entendeu, porque não batizamos crianças, essa é a resposta que nós temos, não com a intenção de falar ou de apontar, mas de mostrar dentro da palavra do Senhor que o que vale, o que prevalece é o que Jesus ensinou. E pelo que aprendemos, uma criança não precisa ser batizada. Bendito é o nome do Senhor. Primeiro porque Jesus ele não foi batizado quando criança. Ele foi apresentado no templo de Deus. O sacerdote ele fez a oração por Jesus, apresentou no templo, não foi batizado, ele foi apresentado no templo de Deus, mostrando que ele não precisava ser batizado. E mesmo com 30 anos de idade, quando ele foi ter com João Batista, ele também não precisava, porque ele sabia, ele não tinha pecado, não precisava se arrepender, mas ele já sabia o que era certo, o que era errado, tinha consciência, mas ele desceu para nos dar o exemplo, se batizou para cumprir toda a verdade, toda a justiça, para mostrar que ele é o exemplo, que ele é o modelo, que ele é o alvo a ser seguido. Bendito é o nome do Senhor. Por isso, guarde no seu coração essa palavra. E vamos dar continuação aqui. Vamos aqui ver aqui esse próximo item, Esse próximo tópico que nós vamos estar tratando sobre é uma breve explicação do porquê, por quais motivos você não deve ser batizado, ou seja, qual a motivação que está no seu coração no momento de decidir descer as águas. Tem alguns que é só para a gente ter uma ideia, de que diante da importância do batismo em águas, que nós temos já meditado já nesse estudo, é que tem um alvo, que existe um valor espiritual importante, uma ordenança diante desse ato. Então, por isso alguns motivos não devem ser alimentados para ser motivação principal, para o batismo em águas. Então, por quais motivos você não deve ser batizado? Primeiro, por causa do pastor. Então, a pessoa do pastor não deve ser a motivação principal. Não, eu vou me batizar porque eu gosto muito do meu pastor. Não é errado gostar do pastor, tem que amar o seu pastor, respeitá-lo, honrá-lo. Mas se a motivação principal para você descer as águas for o seu pastor, você está deixando
o alvo principal de lado, que é o Senhor Jesus, né? Que é a fé em Cristo, que é o entendimento, né, da importância do batismo. Então, por causa do pastor, não deve ser a motivação principal que vai levar ao batismo. Segundo, você não deve ser batizado com a intenção, não, eu vou ser batizado para ficar rico. Não é uma motivação louvável, porque em 1 Timóteo 6, 9 e 10, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que os que querem ser ricos, eles caem em várias tentações, em várias concupiscências loucas e nocivas, e muitos eles afundam na fé, eles perdem a fé no intuito, né? Ele diz lá, porque o amor, no 10 ele diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, né? Então, não, eu vou me batizar porque depois que eu me batizar eu vou ficar rico. Não deve ser motivação. Devemos nos batizar para ficar mais rico, mais da graça de Deus, né? E não amar o dinheiro, porque se nós amarmos o dinheiro tem que ser um servo nosso, não um senhor. O dinheiro ele só é útil para nós, de acordo com a Bíblia, se ele for o nosso servo, ele for para nos servir, não nós servir a ele. Então, terceiro motivo, você não deve ser motivado a descer as águas, porque por não ter nada o que fazer da vida. Não, eu não tenho nada o que fazer, eu vou descer as águas, eu vou me batizar. Não, isso não é também motivo para você ser batizado. Quem vai descer as águas tem que ter noção de que você tem um compromisso com Cristo. Você levantou a mão para fazer parte de um reino que Jesus disse que não é desse mundo. Bendito é o nome do Senhor. Quarto motivo, você não vai ser batizado para ser dizimista. Não, eu só vou ser dizimista da casa do Senhor quando eu descer as águas, né? Porque é o que diz, não? Depois que eu descer as águas, eu tenho que dizimar. Então muitos, né, às vezes por causa disso, às vezes não querem nem descer, porque acham que só deve ser dizimista depois que descer as águas. Mas não, nós devemos, não deve ser motivação. Não, eu vou descer porque eu quero ser dizimista. Não precisa descer as águas para ser dizimista, né? Porque ser dizimista é ser consciente de que a obra do Senhor ela precisa ser mantida, né? Precisa de mantimento, ela precisa ser suprida as necessidades, né, da obra, para crescer, para o evangelismo, para comprar materiais para evangelismo, para a construção, que a igreja do Senhor ela não é mantida com recursos públicos, né, de repartições públicas, mas ela Jesus, a palavra do Senhor dá ordem que é a igreja, que são os membros, que são os servos de Deus que tem que fazer isso, né? Trazer dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, né? Como está em Lucas, capítulo 20. Vamos ver aqui rapidinho a referência para nós, porque quando a gente fala em dízimo, parece
às vezes que mexe com alguém, né? Mas aquele que ama a obra de Deus, ele deseja ver a obra do Senhor crescendo, né? Sendo mantida. Ela deseja ver a obra do Senhor sendo tendo mantimento. Bendito é o nome do Senhor. Lucas 20, versículo 24 e 25, diz assim: Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus disse, né? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E responderam eles, disseram, de César. Disse-lhes então, pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito Deus. Então, irmãos, aqui Jesus está falando de tributo na questão dos impostos que era pago a César, e ele disse, né, que o reino de Deus também, a obra de Deus, ela precisa, que a obra do Senhor faz parte de um reino que Jesus disse que não é desse mundo, né, mas que a igreja está nesse mundo, precisa de recursos, precisa de mantenedores, né? E só a quem, né, é requerido isso é o servo do Senhor, é você, é eu, aqueles que amam a causa de Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Quando nós lemos em Malaquias 3, do 10 ao 12, né, nós encontramos mais referência. Bendito é o nome do Senhor. Malaquias 3, versículo 10 ao 12, que diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Então muitos dizem, não, na nova aliança não tem mais esse negócio de dízimo, porque em Malaquias está falando da lei. Bendito é o nome do Senhor. A lei, dízimo era coisa da lei, mas a bem da verdade é que não é assim. Nós aprendemos que não é assim. Bendito é o nome do Senhor. O dízimo, o princípio do dízimo foi praticado antes da lei, antes de Deus, através de Moisés, estabelecer a lei, como nós vemos aqui em Hebreus, capítulo 7, do versículo 1 ao 8, diz assim: Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida,
mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição, o menor é abençoado pelo maior. Versículo 8 diz: E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, e ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Bendito é o nome do Senhor. Esse versículo 8 ele é muito importante, né, para nós entendermos esse assunto, porque o pensamento mais praticado, o pensamento mais manifestado é aquele, não o dízimo é dado para o pastor. O pastor é que toma o dízimo, que pega o dízimo. Mas o princípio do dízimo na nova aliança é o princípio que foi praticado na época de Abraão, que entre ele e Melquisedeque. Não é o princípio da lei, que aqui o escritor ele diz, né? E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ele está falando de que os Levi, que Levi, que era o que tomava os dízimos, que eles cuidavam da obra de Deus, eles mantinham, não tinham morada, eles tinham que cuidar do tabernáculo, cuidar do templo de Deus. Então aqui eles tomavam dízimo, aqui a lei, né? Aqui certamente está falando da lei, tomam dízimo homens que morrem. Ali, quer dizer lá, ratificando a época de Melquisedeque e Abraão, tomam dízimo aquele de quem se testifica que vive. Então, o princípio do Novo Testamento é justamente esse. Ali, Abraão deu dízimo ao Melquisedeque, que o escritor aqui diz que ele estava representando um tipo de Cristo, representando a Deus, o Filho de Deus, né? Então, hoje, quando nós trazemos o dízimo à casa do Senhor, nós estamos direcionando para Deus, né? A Jesus, né? A casa dele, aquele que vive, né? Por isso nós dizemos, devolvemos o dízimo do Senhor, e não vou deixar o dízimo para o pastor, mas devolvemos o dízimo do Senhor, do que ele tem nos dado. Então, é muito importante, é um erro, é uma falha, as pessoas que dizem, para que o pastor administre, mas o princípio espiritual do dízimo é que nós direcionamos para Deus, né? Para aquele que vive, morreu e ressuscitou e vive para sempre. A igreja é dele, a casa é dele, os servos são dele, então tudo é dele, para ele, como diz a palavra. Por isso, se batizar para poder ser dizimista, não é errado dizimar depois que se batize, mas que não seja a motivação principal, porque a pessoa pode aceitou Jesus, se o Senhor já toca no coração, não é algo que a pessoa é obrigado, não tem que fazer, não é isso. Tem que ser a atitude de um espírito de liberalidade, não é algo que é arrancado, tem que ir pelo Espírito Santo. Você tem que saber que amar a obra de Deus é ser um mantenedor, né? É você se preocupar
o crescimento, saber que você, né, está semeando na obra de Deus também. Bendito é o nome do Senhor. Por isso, esses quatro motivos que nós vimos aqui já, né, não deve estar seus principais, não deve estar no seu coração para você se batizar. Bendito é o nome do Senhor. Pronto, o quinto motivo: não vou me batizar só porque eu quero comer pão e beber vinho. Não é esse o pensamento cristão. E se o motivo da pessoa que querer descer as águas for esse que tiver no coração, ele vai achar, não vai dar, né, o valor devido à ceia do Senhor. Né? Tanto que Jesus diz aqui, né, em João 6, versículo 53, né, nós encontramos aqui Jesus falando algo muito importante para nós guardarmos no nosso coração. Né? João 6, versículo 53 diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, o pão está representando o corpo de Cristo e o vinho representando o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, não são coisas que a pessoa deve, não só para me comer, só para me beber. Você tem que pensar na questão espiritual. 1 Coríntios 11:29, ele diz: aquele que beber, que comer este pão ou beber o cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, aquele também que não discerne, sem discernir o corpo do Senhor, sem entender a real importância. O 29 diz: porque o que come e bebe, o 28 é porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, não é o comer pão e beber vinho, é saber que o ato da ceia do Senhor é um ato espiritual, que você ali está memorizando, relembrando o que Jesus fez por você na cruz do Calvário, sendo rasgado sua carne e sendo derramado seu sangue para perdão dos nossos pecados. É um momento de reverência, é um momento de gratidão a Deus, não é um momento de comer pão e beber vinho. Pão é um símbolo, vinho também é um símbolo que devemos dar a devida importância. O sexto, qual é uma motivação também que não deve estar no seu coração para ser batizado? Eu vou me batizar para me ser mais espiritual. Não, quando eu me batizar eu vou ser mais espiritual, vou ser mais santo. Não é essa a motivação. Você deve se batizar porque você já tem sido santificado, você já é espiritual, você já tem entendido as questões espirituais do reino de Deus. Não para se tornar, porque isso não vai condizer, né, com o que o Senhor nos ensina. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, é importante nós ver as referências, né? Capítulo 2, versículo 3 de Filipenses diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então não é para ser maior ou melhor do que ninguém que você vai descer as águas.
mas porque você quer ser melhor, quer aprender mais do Senhor, você está publicando que você ama ao Senhor com um coração humilde. Em Filipenses 2, do versículo 5 ao 8, você pode encontrar ali o exemplo de Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz, a partir do versículo 5, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus não pensou em si mesmo, pensou em nós, pensou em mim, pensou em você, no momento dele se entregar, ele vir a esse mundo. Então, o sentimento de Cristo, esse sentimento de humildade é que deve prevalecer no nosso coração para nós descermos as águas batismais. Para você que ama o Senhor, que está aprendendo a cada dia a amar Jesus, Jesus já tem feito coisas maravilhosas por você. Em Lucas 18, versículo 10 ao 14, nós podemos encontrar mais uma referência que nos dá uma base. Bendito é o nome do Senhor. Bendito Deus. Lucas 18. Versículo 10 ao 14 diz assim: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Bendito é o nome do Senhor. Então, o fariseu e o publicano, Jesus é muito preciso e taxativo em nos ensinar que mesmo aquele fariseu, cumprindo as ordenanças ali sem um coração humilde, sem humildade, mesmo ele cumprindo literalmente, ali nós vemos que ele se julgou, se justificou a si mesmo: eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu dou o dízimo, eu dou isso. Essas coisas não são para nos engrandecer, mas são para engrandecer a Deus, para glorificar a Deus, quando nós contribuímos para a obra de Deus, quando nós amamos a obra de Deus. E aquele publicano ali se colocou diante do Senhor como realmente uma pessoa se achando indigna de estar na presença de Deus, um coração humilde, e aquele foi justificado. O fariseu foi humilhado, não desceu para a sua casa justificado. Então é isso que nós aprendemos. As motivações do nosso coração em relação ao mundo de Deus deve ser a motivação de humildade, de fazer por amor as coisas de Deus. Então, o 7º motivo aqui, muito importante, esse 7º que vai dar para nós meditar em alguns pontos aqui importantes para tirarmos algumas dúvidas. Pronto. Não deve
dá no seu coração esse motivo, né, para você ser batizado, você vai pensar, não, eu vou ser batizado para poder ser salvo. Com certeza alguns de você pode já ter ouvido alguém falando para você, se você não se batizar, você não vai ser salvo. Então é um pensamento errôneo diante da palavra do Senhor, que é um pensamento que não condiz com o que Cristo nos ensinou. Para ser batizado, primeiro a pessoa tem que ser salva, tem que ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Nenhum pastor vai batizar uma pessoa, descer uma pessoa às águas, sem ele ter passado pela conversão, pela confissão do nome de Cristo, pela aceitação pessoal de Cristo como Senhor e Salvador, porque isso é importante. Então, para ser batizado, tem que já ser salvo, tem que já ter aceitado Jesus como Salvador. Então, o batismo não é para salvar, é para publicar, realizar, a pessoa fazer publicamente que já é uma pessoa salva em Cristo. Quando nós lemos em Mateus 16, 25, quero dar uma olhada nessa referência, o que ela nos diz. Mateus 16, 25 diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, não é nós que fazemos algo para nos salvar, nós somos salvos pelo que Cristo fez por nós. Nós devemos só aceitar o que Ele fez por nós. João 3,36, temos também uma referência muito importante para nós. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Bendito Deus. João 8, 23 e 24. João 8, 23 e 24 diz assim: E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Bendito é o nome do Senhor. Então somos salvos quando nós cremos que Jesus é Deus, que Jesus é o eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Aí sim, cremos que Ele é Deus, cremos que Ele é Senhor, cremos que Ele é nosso Salvador, entregamos-nos a Ele e passamos a ser salvos. Por Ele nos livramos dos nossos pecados. A única forma de nos livrarmos dos nossos pecados é reconhecer isso, que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor. Uma denominação que não aceita Jesus como Senhor, como Deus, que não professa Jesus como Deus, infelizmente, eles ainda permanecem nos seus pecados, não se livraram dos seus pecados, porque a única forma de se livrar dos pecados é reconhecer que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador. Por isso, é um versículo muito importante esse de João 8, 23 e 24, que Jesus está dizendo claramente: se você não crê que eu sou, ou seja, que eu sou o Deus Todo-Poderoso, que eu sou o Senhor,
você vai morrer nos seus pecados, você não vai se livrar dos seus pecados. Então, aceitamos Jesus, reconhecemos Ele como Senhor e Salvador, nos livrando dos nossos pecados e passamos a nos tornar justos e salvos perante o Senhor. Marcos 16:16 é aqui que nós vamos meditar um pouco, que é o versículo que alguns usam, né, para disseminar a doutrina de que a pessoa só é salva se for batizado, né? Porque lá está dizendo, Jesus está dizendo, né? Quando ele diz aos discípulos, no versículo 15, ele diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho, o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Na parte B diz: porém, quem não crê será condenado. Bendito é o nome do Senhor. Para nós entendermos, porque se esse versículo não tivesse o seu contexto, a sua explicação, aí sim Jesus ia estar dizendo, confirmando de que a pessoa, para ser salva, tinha que ser batizada. Só passava a ser salvo depois do batismo. Mas, a bem da verdade, o que ele está ensinando é que aqui o mais importante, o que ele aqui, como nós dissemos, o que ele aqui coloca em destaque não é o batismo. Não que o batismo não seja importante, nós já temos estudado que é muito importante para nós. Mas aqui ele diz, né? Quem crê e for batizado será salvo. Aqui é a parte A do versículo. Aí a parte B ele vai trazer o contexto do que ele falou na parte A. Mas quem não crê será condenado. Então, o que determina se a pessoa é salva ou não? É o crer. Porque se a questão do batizado era padrão para a pessoa ser salva, a pessoa passar a estar na qualidade de salvo, então Jesus teria repetido na parte A do versículo, ele teria repetido, como ele disse na primeira, quem crê e for batizado será salvo. Aí ele teria repetido a questão do batizado também, ou seja, ele teria que ter dito, mas quem não crê e não for batizado será condenado. Bendito Deus. Mas ele repetiu só na parte B, que é o contexto desse versículo, está dentro do versículo o contexto que é, mas quem não crê será condenado. Bendito é o nome do Senhor. Então, o que vai determinar se a pessoa é salva ou não, se ele não crê. Ele pode até ser batizado, mas se ele não crê, ele não será salvo. Mas se ele crê, mesmo que não tenha como ele ser batizado, ele será salvo. Porque é justamente o que está em Lucas 23:42. No evento da crucificação de Jesus, você vai encontrar aí os dois ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus, né? Um começou a blasfemar de Cristo, né? Se tu és o Cristo, desce dessa cruz e salva a ti e nos salva também. E o outro, né, começou a repreender aquele que blasfemou, dizendo: tu ainda não temes a Deus, né, diante do que estamos passando. Nós estamos crucificados porque nós estamos pagando pelo que fizemos. É justo que estamos pagando nossos feitos.
Aí ele aponta para Jesus, mas este daí não tem culpa nenhuma, não fez mal nenhum. Aí no versículo 42 e 43, aquele ladrão da cruz, ele vai falar com o Senhor e ele diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Bendito é o nome do Senhor. No 43, Jesus ele diz: ainda hoje, em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Bendito Deus, como Jesus é bom. Deu tempo desse discípulo, desse homem ser batizado? Não deu. Mas ele creu, ele reconheceu que Jesus é Senhor, que Jesus tem um reino, que Jesus podia fazer alguma coisa por ele, mesmo ele sendo culpado, mesmo ele tendo pecado, mesmo ele tendo falhado. E ele foi salvo. E eu sempre medito nessa palavra que ele teve o privilégio de ser o primeiro, né, a entrar no paraíso com Jesus, né? Jesus, quando padeceu na cruz, foi o primeiro que teve o privilégio de ir com ele, né? Ele deixá-lo no paraíso, né? Então, ele não foi batizado no ato das águas, né? Mas a Bíblia diz que nele confessar Jesus como Senhor, ele se converter ali na cruz mediante dores inimagináveis, ele já foi batizado no corpo de Cristo, na morte de Cristo. Então ele passou pelo batismo espiritual e partiu com o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Então, crer em Cristo já nos batiza espiritualmente. O crer e o batismo em águas é uma confirmação pública que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, já tem nos salvado, já tem nos regenerado, já tem nos garantido vida eterna. Nós estamos confirmando mais ainda, publicando o que Ele tem feito por nós. Bendito Deus. Então, guarde no seu coração o bom é examinar as Escrituras, como Jesus diz em Mateus 22, 29, Jesus diz que o homem erra porque não examina as Escrituras. É um versículo tão pequeno, né, de Marcos 16, 16, e o contexto do versículo está no próprio versículo, a explicação, o entendimento. E nós vemos muitos casos em que pessoas aceitam Jesus e não dá tempo de descer as águas. Então, por isso que o crer, elas creem em Jesus, às vezes partem desse mundo sem descer as águas, partem salvos. Então, por isso que Jesus ele é verdadeiro, ele sabe o que fala. Ele aqui destacou crer, né? Eu creio. Agora, a pessoa ter como descer as águas e decidir não descer, né, conscientemente, o Senhor já vai ver de outra forma. Agora, quando a pessoa não tem como descer, não tem como a pessoa descer por alguns motivos, o Senhor vai entender também. Bendito Deus. Por isso, aqui os irmãos entendem, né? Você medita, você faça reflexão, leia, examine, que você vai entender melhor ainda. O Senhor pode lhe dar um entendimento melhor do que o que nós estamos ainda tentando explicar para os irmãos aqui na direção do nosso Deus.